Boa noite, queridos. Vocês estão felizes com Jesus? Pergunta padrão, resposta padrão. Por quê? Porque não tem como ser diferente, irmão. Quando você anda com Cristo, a sua perspectiva, a sua caminhada, ela é diferente. Você sabe que você é um cidadão do reino, um cidadão do céu. E se não é, hoje você vai receber mais uma vez esse convite. Você, desde o início do nosso encontro, você vem ouvindo falar da palavra convite. E é uma coisa interessante você pensar nisso. Porque convite é algo que você direciona alguém para participar de algo. E, na maioria das vezes, nós temos convites para participar ou entrar em um lugar especial. E isso, para quem recebe o convite, é um motivo de honra e privilégio. E eu quero falar com você hoje sobre a parábola do grande banquete. Nós temos vindo nesta série falando de algumas ilustrações de Jesus para a nossa vida, para o nosso dia a dia. E hoje não é diferente. E vamos falar sobre a parábola do grande banquete. Quero ler com você. O texto está em Lucas 14, do verso 15 ao 24. Vamos ler juntos? Ao ouvir isso, um homem que estava à mesa com Jesus exclamou: "Feliz será aquele que participar do banquete no reino de Deus." Jesus respondeu com a seguinte parábola: Certo homem preparou um grande banquete e enviou muitos convites. Quando estava tudo pronto, mandou o seu servo dizer aos convidados: "Venham! O banquete está pronto." Mas todos eles deram desculpas. Um disse: "Acabei de comprar um campo e preciso inspecioná-lo. Peço que me desculpe." Outro disse: "Acabei de comprar 5 juntas de boi e quero experimentá-las. Sinto muito." Ainda outro disse: "Acabei de me casar e não posso ir." O servo voltou e informou a seu senhor o que tinha dito. Ele ficou furioso e ordenou: "Vá depressa pelas ruas e becos da cidade e convide os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos." Depois de cumprir essa ordem, o servo informou: "Ainda há lugar para mais gente." Então o Senhor disse: "Vá pelas estradas do campo e junto às cercas, entre as videiras, e insista com todos que encontrar para que venham, de modo que minha casa fique cheia. Pois nenhum dos que antes foram convidados provará do meu banquete." E eu quero refletir com você sobre essa afirmação, que Jesus nos convida a entrar no reino de Deus. Esse convite de Jesus para o homem é um convite para uma transformação de vida. É um convite para transformar a vida do homem, para fazê-lo enxergar com as lentes, enxergar a própria vida com as lentes de Cristo. Onde os seus valores, suas prioridades, suas motivações, elas serão colocadas no lugar certo. Porque quando não andamos com Deus, quando não andamos com Cristo, quando não somos participantes do reino, quando Ele não domina o nosso ser, as nossas prioridades, os nossos valores e as nossas motivações não estão no lugar certo. E Cristo transforma a vida do homem e coloca as suas convicções no lugar correto. Você é convidado
especial de Jesus nessa noite, para entrar no reino de Deus. E eu quero, já com você, ir para o contexto dessa parábola. Nessa passagem, ali no início do capítulo 14, você vai ver que Jesus foi convidado para fazer uma refeição na casa de um importante fariseu. E Jesus começa a observar aquelas pessoas conhecidas como doutores da lei, pessoas que se diziam referência do que é andar com Deus, entendidos de Deus, e Jesus começou a fazer alguns questionamentos e mostrar algumas verdades do reino de Deus. Jesus começa primeiro perguntando: é permitido ou não curar no sábado? E eles não tiveram resposta. Eles não sabiam o que responder. E Jesus curou um homem ali que estava naquele jantar. E Jesus fez uma pergunta para eles assim: qual de vocês, tendo um filho ou um boi caído num poço, não se apressa a tirá-lo no dia de sábado? Porque dentro da religião judaica, dentro do que era para aquele povo importante, sábado não se podia trabalhar. Só que Jesus veio esclarecer as coisas que os homens não tinham compreendido corretamente. Então Jesus faz essa primeira pergunta: posso curar no sábado? Cura o homem e em seguida ele vai em duas áreas muito críticas do ser humano. Uma área de relação íntima de afeto, um pai com um filho, e uma relação íntima de sustento, porque o boi aqui mencionado é aquele animal que dava mais rendimento. Então, se um deles caísse no poço, você deixaria porque era sábado? Mas Jesus continua, e ele fala mais uma vez sobre o lugar de honra na mesa de um banquete de casamento. E ele orienta você, as pessoas que estão ali, não se assentem nos primeiros lugares, nos melhores lugares, e existiam lugares que eram considerados os melhores lugares, lugares de honra, preferidos. E não se sente ali, porque pode ser que o anfitrião resolva dar honra a outra pessoa e peça para você sair dali para um lugar de menos relevância na mesa, e você vai ficar envergonhado. Então sente-se mais afastado, e se o dono do banquete resolver te honrar, ele vai fazer isso na frente de todos. E aí Jesus diz aquela frase: todo que se exalta será humilhado, todo que humilha será exaltado, todo humilhado será exaltado. Aí Jesus continua e fala sobre um outro banquete, que vai tratar sobre a questão da verdadeira piedade. E ele fala que fala para aquele homem: quando você chamar alguém para um banquete, chame os pobres, os aleijados, os cegos, porque eles não têm como retribuir. Você quer ser piedoso? Não faça com quem pode te retribuir. Você chama seus pais, seus irmãos, seus amigos, que podem também te convidar para outro banquete. Os pobres não têm nada disso. São pessoas menos favorecidas. E Jesus chega na parábola do grande banquete, essa aqui que estamos. E alguém, ao ouvir Jesus falar sobre tudo isso, ele fala assim: feliz será aquele que comer no banquete do reino de Deus. Então Jesus, hoje, faz para você um convite, para que você venha participar do reino de Deus. Você venha fazer parte do banquete do reino de Deus. Mas vamos entender um pouquinho mais o que foi essa parábola, esse contexto. Jesus comenta desse banquete, e naquela época eram enviados 2 convites para as pessoas que eram chamadas para esse banquete. Um primeiro convite
era para que as pessoas confirmassem se queriam, se aceitavam o convite de participar desse banquete, isso com antecedência, para que o dono do banquete, para que o anfitrião pudesse se preparar, que ele pudesse preparar a comida na quantidade correta, as acomodações, tudo acontecesse da melhor forma possível. E mediante a confirmação dessas pessoas, no dia haveria um convite pessoal de um servo desse senhor que, amando do Senhor, iria lá e diria: olha, pode ir para o banquete, está tudo preparado, pode ir. E não ir a um banquete era desonrar o anfitrião. Mas não era uma desonra qualquer, era uma desonra profunda. Era colocá-lo numa posição muito difícil, até de infiel aos princípios que eram colocados, porque qualquer um que desperdiçasse comida, por exemplo, não era bem visto, era uma pessoa que ficava com a sua imagem arranhada. Então a importância das pessoas confirmarem e virem era inclusive tudo acontecer como deveria, inclusive não ter a sobra de comida, para que não fosse visto como uma prática ruim, desperdiçar comida, desperdiçar alimento, né? Então, você vê que existe uma importância no contexto de se convidar e rejeitar um convite. Tinha impacto na vida daquele que convidou, que planejou e que fez o banquete, que abriu as suas portas para que as pessoas estivessem com ele. E Jesus, nessa parábola, usa como exemplo 3 tipos de convidados. O primeiro convidado, e todos eles deram desculpas, e o primeiro convidado disse nessa parábola: acabei de comprar uma propriedade e preciso vê-la, me desculpe. Ora, irmãos, como se comprava uma propriedade naquela época? Para você avaliar essas desculpas dadas. Uma propriedade levava-se até 1 ano para comprá-la. Porque quem comprava precisava ver aquela propriedade funcionando, a terra produzindo, ver se realmente as fontes de água duravam o tempo que estava ali, dito que durariam, se tinham tanto de árvores que tinham, de pasto e tudo mais. Então não era um processo como quem recebe uma ligação: escuta, olha, tem aqui uma fazenda no Mato Grosso, você quer comprar? Manda o Pix aí, depois você vê. Ah, tá bom. Manda o Pix de alguns milhões e depois eu vejo a fazenda, depois vou ver se tem mesmo pasto, se tem água mesmo, se ela produz mesmo. Não é assim que as coisas funcionam. Então, alguém que aceita o convite e dá uma desculpa dessa, veja, muita incoerência. Mas também tem o segundo convidado. E aqui Jesus dá o exemplo de que esse comprou uma junta de bois, 5 juntas de bois, e precisa testá-los. Mas deixa aqui eu rechear ainda esse contexto. Essa refeição que está aqui na Bíblia, esse banquete a qual todos foram convidados, era um banquete que era considerado o principal do dia, mais importante o horário, porque acontecia da tarde para a noite. Então veja só, quem vai inspecionar um terreno à noite, aí vem o outro com 5 juntas de bois, eu falo: ó, sabe o que é? Eu comprei aí 5 juntas de bois, eu agora preciso testar. O que era testar? Ver se os animais realmente são bons, se aguentam o trabalho que se propõe a fazer. É a mesma coisa. Você quer comprar, Marcos, um caminhão? Ele transporta 20 toneladas. Ah, quero. Toma aí o Pix. Depois, preciso ver o caminhão que eu comprei. Sabe se tem roda? Sabe se funciona? Sabe se anda? Sabe se tem carroceria? Não, não sei. Eu comprei por uma ligação telefônica. Você acha que faz sentido isso? Era o argumento desse segundo convidado. E o terceiro, ele diz: acabo de me casar e não posso ir. E naquela época, casamento, né, ali para aquele povo, casamento é uma coisa muito séria,
que até o serviço militar, o homem ficava dispensado por 1 ano para poder dedicar-se à sua esposa. Mas ele vem aqui, acabei de me casar, não posso ir. Espera aí. Todos eles confirmaram o convite enviado antes. Alguém resolve casar no dia? Como você, acordei, vou casar hoje. Não preciso planejar nada, simplesmente vou casar. E aí chega para o anfitrião, o dono do banquete, e diz assim, não vai dar, resolvi me casar, olha, resolvi casar, casei, aí não posso ir no seu banquete. E aí o dono, na figura de Deus, que convida os homens para entrar no banquete do seu reino, o dono fica muito irado. Pelo desprezo. Porque tudo estava preparado. E ele manda chamar os pobres, os aleijados, os cegos, os coxos. E assim são convidados, segundo o servo desse anfitrião. E a casa ainda tem muito espaço. Olha, ainda cabe mais gente. E ele fala, então, sai aí pelo caminho, vá beirando as cercas, onde ficavam muitas pessoas humildes também, muitas pessoas com dificuldade, ficavam sentadas à beira da cerca. Vai, pega-os pela mão, conduza-os aqui, venha, pode vir. Mais ou menos isso, sabe? Venha, vamos ao banquete. Meu Senhor convida você para um banquete. E veja só, essa é uma questão muito interessante, e eu resolvi dar 2 exemplos para a gente comparar com essa situação de convidar e o convite ser rejeitado. Já que ele era feito com antecedência e confirmado no dia. Eram 2 convites. Imagina que você recebe uma ligação e está acontecendo uma final de Copa do Mundo no seu país, e o seu país é um dos favoritos, e você recebeu a ligação de uma pessoa muito querida e falou assim, deixa eu usar alguém de exemplo aqui, André, cara, eu aluguei um camarote, nós vamos ficar na beira do campo para assistir a final da Copa do Mundo. Tem camisa oficial, você vai ver os atletas passando do seu lado, você vai estar ali comendo, bebendo, sentado confortavelmente na beira do gramado. Você vai estar assim, olhando o gramado, André. Final da Copa do Mundo. Assim, convite que não... Olha, difícil. Você não conseguiria se você tivesse todo o dinheiro para conseguir, porque ali é um lugar privilegiado, mas eu consegui e estou te convidando. Vem assistir a final comigo. Vem para o camarote comigo aqui. E aí o André, de repente, vou sim, pode deixar. Aí chega no dia, para a van na frente da casa do André. André, estou só usando exemplo, tá? Mas é do coração, ele vai entender, que é só um exemplo. A van aquela van luxuosa, na frente da casa do André. Aí o André chega lá para o servo desse senhor e fala assim, cara, não vou poder ir não. Você não vai poder ir? Não, eu tenho que lavar o carro. Entendeu a relevância do negócio? Agora vamos mexer com as mulheres, porque eu peguei um exemplo para cada uma. Irmã, suponhamos, só uma ideia, de que foi descoberto aí um tratamento de beleza que rejuvenesce, restaura. Olha, faz você rejuvenescer 20 anos e tem só um spa que faz isso. E uma amiga sua chega e fala, deixa eu usar outro exemplo aqui, Rosaura do coração. Rosaura, consegui um convite para você, Rosaura, para esse spa. Não vendem esse convite, tem fila de espera para uns 100 anos, não sei se quem está na fila chega lá, mas eu consegui um convite para você
para a gente passar por esse tratamento que é assim, Rosaura, quem tem 70 fica com corpo e cara de 50, quem tem 50 fica com corpo e cara de 30, 30 fica com cara de 20, é uma maravilha, tira a marca de expressão, reconstrói cabelo, tira a mancha da pele, a Rosaura 30 dias antes, pode deixar que eu vou. Chega no dia, a van também para na frente da casa da Rosaura. A Rosaura chega e fala assim, não vai dar para eu ir. Eu tenho que descer aqui na Marechal e passar na perfumaria. É mais ou menos isso. Entende? Não dá para você falar assim, não. Uma situação como essa, não dá para você rejeitar um convite desse. Porque eu estou oferecendo um manjar para você, o melhor. Pois é, esse é o convite que Deus faz para o homem. Te oferece o melhor. Mas o homem insiste em rejeitar o convite de Deus. E eu quero falar com você sobre 2 atitudes para entrar no reino de Deus. A primeira atitude é o esvaziamento. E com isso, tem algo que é muito perigoso que está no contexto dessa parábola. Essa parábola trata da rejeição dos judeus para com o convite de Deus para o reino, para cumprir a sua palavra, viver a sua palavra. O convite que Jesus estava fazendo pessoalmente, ensinando a palavra de Deus e clareando para todo mundo o que é a palavra de Deus. E algumas coisas têm que ficar muito claras para nós nessa primeira atitude de esvaziamento, que é o perigo da religiosidade, do mérito próprio. Ninguém entra no reino de Deus pela religiosidade, por mérito próprio, porque eu sou bom, porque eu faço boas obras, porque eu não falo mal de ninguém, eu cuido da minha vida e tal, quando eu posso eu ajudo alguém, eu faço sempre minhas orações aqui na minha casa e tal, eu contribuo. Mas isso não é um passe para o reino de Deus. Entrar no reino de Deus exige esvaziar-se. E os fariseus eram homens que zelavam pela sua tradição e religião, mas não pela essência da vontade de Deus. E o entendimento de que, por ser religioso, sua entrada no reino dos céus estava assegurada, é errado para qualquer um. Você ou eu entendemos que uma religião pode nos conduzir até Deus, é errado, é um entendimento errado. Não é assim, isso não funciona. Jesus vem ensinando, ao longo do encontro, de seus encontros com os homens, que não é o que se faz que conta, mas o porquê se faz. O que está por trás, qual é a motivação interna, o que vem do coração. O ser humano, ele é religioso por natureza. Você vê o ser humano, independente da religião, várias práticas como a nossa. Eles vão a cultos, eles cantam, eles oram, eles fazem obras de caridade, participam de estudos para se aprofundar na sua religião, evangelizam, tudo isso sem serem salvos. Porque a religião é assim, ela é o externo, ela é o aparente, é um conjunto de regras, que alguém acredita que vai poder te conduzir até Deus, vai poder fazer com que você entre nesse banquete do reino de Deus. Por isso não é possível saber se alguém é salvo somente pelo que ele faz, suas práticas religiosas. Você não sabe, porque ser salvo é muito mais do que isso. A religião, ela vem cuidar do exterior. E o cristianismo, o evangelho, ele fala do íntimo, do interior, de ser transformado de dentro para fora. É uma mudança de mente, de coração, é um nascer de novo. Vou te dar um exemplo. Vocês estão vendo aqui uma lâmpada.
parece uma lâmpada e é uma lâmpada. Só que qual é a principal função dela? Iluminar. E vocês estão vendo essa lâmpada iluminar? Lógico que não. Por quê? Porque ela não está conectada ao ponto de energia aqui, dentro dos seus circuitos e mecanismos aqui internos, produz luz. Então a religião é assim. Você vai no culto, você ora, você faz boas obras, você contribui, mas não produz luz. A essência do Evangelho não está aqui, alimentando essa lâmpada para ela produzir luz. Mas quando você olha para uma dessas aqui, você sabe que ela está produzindo luz porque você vê a luz. Então, a religiosidade é isso. Parece, o exterior é bonito, uma bonita lâmpada. Só que não produz luz, porque não está conectada, não está ligada. Um dos louvores que nós cantamos aqui sobre oração é: quero estar ligado a Ti. Quero estar ligado em Ti. Nós precisamos estar ligados em Deus. Nós precisamos aceitar esse convite de Deus, de participar desse banquete do reino de Deus. E para isso é necessário esvaziamento. É necessário consciência de que a vontade de Deus, pela sua essência, e não pelo ato em si. Eu faço o que faço porque algo foi transformado dentro de mim. Porque Deus habita em meu coração, porque eu sou dominado por Deus. O Espírito habita em mim. Porque cantar por cantar, irmãos, nós temos diversos artistas nesse mundo, com vozes maravilhosas. Tem para qualquer gosto. E cantam afinadamente. E eles podem entoar qualquer um desses louvores que nós cantamos hoje aqui. Mas se não se render, se não se esvaziar, é apenas uma canção. Mas aí você pega outra pessoa que talvez nem sabe cantar afinado, não tem nem ritmo, mas está profundamente ligado ao Senhor. O seu louvor é ouvido por Deus. Porque algo acontece aqui dentro, essa ligação com Deus, ela existe. Não é só aparência. É vida transformada. É vida na vida. É a vida de Deus na sua vida e você produzindo luz. Mas é necessário se esvaziar. E Jesus chegou para aquele povo nos seus ensinamentos, mostrando, não é adulterar por si. Porque se você pensar e cobiçar uma mulher, você já está adulterando. Aquele povo fica assustado. Jesus fala, parece que vocês não entenderam. Não é só não praticar o ato físico, mas se você desejar, você já pecou. Não é só o não matar, mas também não querer que o outro morra, que o outro se dê mal. Isso é esvaziamento. Não é só a aparência de que, não, imagina, nunca matei ninguém. Não, mas aqui dentro é um serial killer. É um assassino, matou tantos, aqueles que feriram ou não feriram, e ele entendeu que feriu, misericórdia. Não é o não roubar pelo ato de não roubar, mas o não cobiçar também, o não torcer para o outro não se dar bem em algo que ele conquistou, sendo que a sua vez ainda não chegou. Esvaziamento. Precisamos entregar o comando da nossa vida para Deus. Deixar Deus ser a nossa prioridade. Qual é a primeira vontade que vai liderar a minha mente, o meu ser e minhas atitudes? É a de Deus, e depois a minha, se encaixar na dele. E aí eu achei uma imagem com uma frase
tão bacana e eu tinha que compartilhar com vocês. A conversão tira você da lama. A santificação tira a lama de você. Mas a religiosidade somente coloca uma roupa limpa por cima do corpo sujo de lama. Isso é religiosidade. Religião não salva, querido. Não salva, querido. O que salva, o que faz você entrar no banquete do reino de Deus é vida com Deus. É conhecer bem a vontade de Deus. É ser alguém vazio de si mesmo, onde a sua vontade não prevalece, mas sim a do Mestre. Você percebe que está se tornando um religioso, ou que é um religioso, quando você vive em função dos elementos da igreja. Ministérios são importantes. Cantar no coral, cantar no louvor, participar do ministério A, do ministério B é bom, pregar é bom, sim, é bom, tudo isso é saudável, mas quando vem por um aceitar, deixar Deus no comando da sua vida, e não viver em função somente disso e já não consegue entender nem a palavra, mas está aqui cantando no coral, ou está participando de alguma outra coisa, está sendo religioso. Não ouve a palavra, mas está aqui. Você também percebe que está se tornando um religioso, o que é um religioso, quando você não é tolerante com o erro do outro, mas é muito tolerante com seus erros. Eu preciso me esvaziar. Isso é religiosidade. Aqueles homens, aquele povo era assim. Muito severos com o erro dos outros, mas com seus erros, não. Isso é religiosidade. Vamos à segunda atitude. Então, já que precisamos nos esvaziar de nós mesmos, deixar o comando com Deus, agora precisamos nos comprometer, tomar uma decisão, seguir e obedecer. O convite de Jesus é para segui-lo e obedecê-lo sem negociações. É a vontade dele e ponto. Costumo dizer papo reto. Não faz curva. Como alguns dizem aí, o brabo tem nome, é Jesus, bigode grosso. Vai andar com ele, não tem meio termo. Ou é a vontade dele, ou não faz a vontade. E acabou. Não é, Senhor, vou aqui, estou indo nos cultos, olha que bênção, já frequento a borda há 11 anos, vou nos cultos, prego, mas Deus manda eu perdoar. Eu falo, aí não dá, Jesus, aí não dá. Poxa, o Átila passou por mim no corredor e nem me cumprimentou. Certamente, aí a mente já vai, né? Certamente, ele me desprezou. Isso me faz muito mal, isso eu não aceito, isso não pode ser assim. E o Espírito, vai lá falar com o Átila, vai lá dar um abraço, vai lá pedir perdão. Não, Senhor, não. Continuo cantando aqui, continuo pregando aqui, vai lá falar com... Não vou. Não é assim. Compromisso com Deus é segui-lo e obedecê-lo sem negociações. Não é deixa o barganhar, Senhor, só... Então eu sento na mesma fileira que o Átila, mas não vou abraçar, não vou pedir perdão, não. Não é até certo ponto onde é confortável seguir e obedecer, mas incondicionalmente. E Jesus faz um convite para esse compromisso, para você entrar no banquete, no reino de Deus, não fazer sua própria vontade, não se apoiar na sua própria força, não confiar no seu próprio conhecimento. Dependa dele. Isso que ele vem falar para mim e para você. Venha depender de mim. Aceite esse compromisso, decida.
me seguir e obedecer, e você vai ver o que eu faço na sua vida. E nós temos inúmeros testemunhos, irmãos. Então é necessário se comprometer, tomar uma decisão, um posicionamento. Luiz falou disso alguns domingos atrás, é necessário se posicionar, se decidir. Você quer seguir e obedecê-lo? Porque essa é uma segunda atitude para você entrar no reino de Deus e participar desse banquete. Na sequência dessa parábola, nós vemos Jesus deixando claro as condições para ser discípulo. No verso 26, ele diz: se alguém que me segue amar mais pai e mãe, esposa e filhos, irmãos e irmãs, e até a sua própria vida, mais que a mim, não pode ser meu discípulo. Se os teus relacionamentos mais íntimos e afetuosos vierem mexer com os princípios de uma vida cristã, de um seguir e obedecer a Cristo, se eles conseguem te convencer, nós não podemos ser discípulos. Mas a ênfase aqui é no até mesmo a própria vida. Se nós não amarmos mais a Deus, o servir e o cumprir a sua palavra, não amarmos mais a Deus mais do que a nossa própria vida, os meus desejos, as minhas vontades, o que eu quero, do meu jeito, se não for maior, eu não sirvo para ser discípulo. É muito interessante. Eu posso dar um testemunho próprio, porque eu tive que fazer um compromisso maior com Deus, por coisas de religiosidade que me afetavam. Há mais ou menos 11 anos, quando eu estava já frequentando a borda, eu cheguei na primeira ceia, em 2012, e eu vim de terno, né? Gravata, sapato, uns trinques. Você olhava e falava: você é crente, hein? E eu me sentei bem ali onde fica a câmera. Estava do lado da minha esposa, aquela coisa, culto de ceia. Nem falava ceia, santa ceia, santa ceia. E de repente eu vi passar por mim um jovem. Nem lembro quem era, irmãos. Não adianta fazer a pergunta porque eu não lembro. E entrou um jovem de havaiana, bermuda e camiseta regata. Ah, irmãos, na hora meu coração fechou, acabou o meu culto. Tanto lugar, tanta oportunidade para ir assim, de chinelo, de bermuda, de camiseta regata, vai vir na ceia, logo na Santa Ceia, pelo amor de Deus. E já fiquei, e Deus é tão bom que colocou o jovem na minha direção aqui, ó. Quando eu olhava para cá, não tinha jeito de eu não ver ele. E cada vez que eu olhava, até fechava o olho, mas cada vez que eu olhava, não é possível. Tanto lugar para ir desse jeito, vai vir logo na igreja, na ceia. Não dá. E num dado momento, num dos louvores, aquele jovem está com as mãos erguidas e chorando. Aí, irmãos, quem conhece um pouquinho o Antigo Testamento vai saber o que eu vou falar. Veio uma queixada de jumento fresca, aquela mesma que Sansão matou mais de 1000 filisteus, foi. Bem aqui, ó, nocaute. O Espírito Santo falou bem, gostosinho assim para mim no meu ouvido. Você sabe de onde eu tirei? E aí já veio. Sabe se eu tirei das drogas? Sabe se eu tirei do crime? Sabe se eu tirei de uma depressão? Sabe se eu tirei da onde? Você sabe? Ah, irmãos, ali eu já não enxergava mais o irmãozinho. Eu só me via abaixado a cabeça e chorando: Senhor, misericórdia, eu sou um miserável, misericórdia, eu sou um miserável.
ouve a pregação e eu não ouvi pregação, é só misericórdia e o choro, eu sou miserável. Mudou meu paradigma. Sabe por quê? Porque a religião, quando você não está vazio, quando você não está comprometido com Deus, você quer as coisas do seu jeito. Você quer as coisas do jeito que a religiosidade ou que o homem quer. E sabe o que é difícil para nós, muitas vezes? Aceitar. Você não aceita, mas Deus aceita. E você engole seco. Eita, mas Deus, eu aceito. Mas Senhor, não é? Sabe como se você ficasse naquele diálogo? Mas não, Deus, não é possível. Do mesmo jeito que nós aceitamos coisas que Deus não aceita. Isso é se esvaziar, e isso é andar comprometido, é seguir e obedecer incondicionalmente. Aceitar as diferenças, ser trabalhado por Deus de dentro para fora. O compromisso deve ser maior com Deus do que com sua própria vida. Muitas vezes você vai ser contrariado, Deus vai te contrariar, mas é a vontade dele que é a melhor, pode ter certeza. E na sequência dessa parábola também, no versículo seguinte, Jesus continua falando sobre as condições para você ser um discípulo. Ele diz assim, o primeiro, se você amar mais pai, mãe, irmãos, irmãs, e até a própria vida mais do que a mim, não pode ser. E a segunda e se não tomar sua cruz e me seguir, não pode ser meu discípulo. Eita, dessa foi sem anestesia. É assim. Você precisa se decidir, Marcos. Você precisa se decidir. Porque se não tomar sua cruz e segui-lo, não pode ser discípulo. O próprio Jesus nos ensinando o que faz parte de ser um discípulo. Entrar no reino de Deus significa ser guiado por Deus no íntimo do seu ser, um relacionamento estreito, de intimidade, de profundidade, de vida, de alma, de relação, no conhecimento de Deus, na vivência da palavra, no seu dia a dia, conhecimento da minha incapacidade. Quando você reconhece a sua incapacidade, saiba, você está no caminho certo. Porque nós olhamos para Deus e falamos, Senhor, se não for o Senhor, eu não consigo perdoar. Se não for o Senhor, eu não consigo suportar o erro do meu irmão contra mim. Se não for o Senhor, eu não consigo amar. Eu não consigo abraçar. Se não for o Senhor, eu não consigo rejeitar os convites para fazer aquilo que a sua palavra não quer, que a sua vontade não quer. Mas nós precisamos tomar uma decisão. Distância de Deus, não entrar nesse banquete do reino, ou esvaziamento e comprometimento, para podermos ser participantes desse banquete do reino de Deus. Então a reflexão que eu deixo para você, e que eu tenho feito, decida-se. Tome uma decisão na sua vida. Viver uma vida transformada por Deus, onde os seus valores, preceitos, preconceitos são passados na peneira de Deus. Não importa o que você acha, importa o que Deus acha. Não importa o que você e eu queremos, importa o que Deus quer. E tenha certeza que pode ser amargo no começo algumas coisas, mas elas vão ser doces ao final. Porque a vontade de Deus diz a palavra que ela é boa, perfeita e agradável. E aí eu faço alguns questionamentos para que nós possamos tomar essa decisão e refletir. Nós queremos de verdade um relacionamento íntimo e verdadeiro com Deus? Você quer? Nós queremos deixar, de fato, a religiosidade, nos submetermos a Deus?
Nós queremos de fato sermos mudados por Deus. É um processo, dia após dia. Nós queremos de fato sermos usados por Deus. Precisamos decidir. Decida-se hoje. O que você quer da sua vida? Você aceita esse convite de Jesus para entrar no reino de Deus? Ou você quer continuar distante de Deus na religiosidade ou na capacidade humana? Que a misericórdia de Deus seja sobre nossas vidas mais uma vez. Eu quero orar com você, porque precisamos depender de Deus. Precisamos nos esvaziar. Precisamos nos comprometer, segui-lo e obedecer incondicionalmente. Porque Ele é o único que transforma a vida do homem e da mulher. Ele é o único que te faz gente nova, que você pode nascer de novo, é com Ele. E não é um remendo, um consertinho, não. Ele faz nova todas as coisas. Nós precisamos nos esvaziar e nos comprometer. Jesus nos fez esse convite hoje. Vamos decidir o que queremos acerca desse convite de Jesus. Senhor, eu te agradeço por esse tempo, por essa palavra, por essa reflexão, Senhor. O Senhor é Deus Todo-Poderoso e nós te louvamos por tudo, mas pedimos, nos ajude, Senhor. Precisamos nos esvaziar, precisamos nos comprometer com o Senhor, segui-lo e obedecê-lo incondicionalmente. Eu peço por mim, peço pelos meus irmãos, somos carentes da tua ajuda. Ó Santo Espírito, trabalha em nosso ser. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém.